E aí, pessoal, tudo em paz? Nós estamos voltando para o nosso RochaCast. Depois de um tempo adormecido por questões profissionais, nós estamos voltando com a pretensão de trazer com a frequência necessária assuntos específicos e casos práticos para que vocês tenham conhecimento e a gente possa ajudar no que for possível. Eu sou Daniel Rocha, sou sócio fundador do Rocha Advocacia, cuja especialidade é em inventário e regularização de imóveis, mas estou aqui também com Iris e João, que são especialistas em nosso escritório e outras áreas. Você, João, atua em que área lá no escritório? Sou João Carvalho, atuo na área trabalhista aqui no escritório da Rocha Advocacia, com foco tanto para reclamante como reclamada. E você, Iris? Eu sou Iris e eu atuo na área do direito médico, tanto na área do direito voltados para os pacientes, como também para os médicos, hospitais e empresas. Esse é um dos diferenciais do nosso escritório, Rocha Advocacia, né? Nós somos um escritório que se chama de full service, né? Nós atendemos a praticamente todas as áreas. Aqui nós temos uma parte da equipe, mas outros advogados também atendem outras áreas, como penal, tributário, enfim, Previdenciário. previdenciário. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas matérias específicas. Vamos tentar trazer para vocês alguns casos pontuais e que você pode estar vivenciando na sua vida. Eu vou falar um pouco sobre inventário e regularização de imóvel, Iris sobre direito médico e João sobre direito do trabalho. Como o João é um cara que gosta de falar muito, é um cara que já tem esse traquejo, eu vou deixar ele começar falando um pouquinho sobre direito do trabalho. É um dos grandes problemas assim, que eu vejo na questão da área trabalhista, principalmente voltado para empresas, é a questão da organização documental. Muitas empresas, elas, por mais que empresários queiram dar seguimento com os seus trabalhos, mas acabam pecando um pouco com a questão de organização da documentação. Isso acaba gerando um grande passivo trabalhista para essas empresas, criando vários processos que os próprios funcionários acabam denunciando empresas. Um exemplo disso é a questão dos cartões de ponto, por exemplo. Tem empresas que determinam para que o funcionário eles não assinem o cartão de ponto, ou então, quando assinem, colocam um horário pré-instalado. E isso acaba gerando um grande conflito, porque muitas vezes os cartões de ponto ficam britânicos, que gera um grande problema. Outro ponto também em questão é a ausência de pagamento do FGTS. Isso acaba dificultando muito a questão do recebimento de valores para os funcionários e também pode gerar várias ações trabalhistas. Com relação a essa questão dos registros de pontos, João, um ponto que as empresas têm que ter muito em mente é que, por mais que lá no cartão de ponto esteja registrado que a pessoa entrou às 8 e saiu ao meio-dia, voltou às 2 e saiu às 6, se na prática isso não acontecer, essa empresa pode ser condenada ao pagamento de horas extras, não é isso? Justamente, pode ser condenado por hora extra também, porque o correto mesmo é a pessoa assinalar o cartão de ponto com a hora que entrou, a hora que saiu e também as pausas. Não é tipo, entrou de 8 horas em ponto e saiu de meio-dia para almoço, voltou de 1 da tarde e saiu, encerrou o expediente às 6 da noite. Não, tem que ser o horário que chegou. Se chegou 8h15, assina 8h15, 8h13, depende do horário mesmo que você chegou para evitar até esses prejuízos para empresas. E muitas empresas elas pensam que se botar para o funcionário registrar um horário, e algumas vezes acontece, não é tão comum, mas algumas vezes acontece de ele assinar e voltar para trabalhar. A empresa acha que está respaldada porque lá no cartão de ponto está o registro que ele saiu dentro da hora certa. Mas a empresa tem que ter atenção de que esses controles de jornada, me corrija se eu estiver errado, João, eles têm uma presunção de veracidade, mas que ela pode ser elidida através de uma prova testemunhal, por exemplo, através de uma mensagem do WhatsApp, através até mesmo de uma localização de celular, onde o funcionário vai mostrar que, diferentemente do que consta naquele cartão de ponto, ele realmente estava trabalhando. Daí porque uma assessoria jurídica é importante, né? Justamente. E hoje em dia, até para questões processuais, estão utilizando a geolocalização dos celulares dos funcionários para poder provar que, de fato, naquele horário ele estava prestando serviço ou não. Entende? E você? Então, doutor, no direito médico é uma área muito abrangente, né? Lá no escritório, uma das partes mais recorrentes, uma das questões mais recorrentes que aparecem é a questão do rol da ANS. Muita gente não entende, os pacientes eles não entendem o que é esse rol da ANS. Então, a ANS ela é a Agência Nacional de Saúde e esse rol é uma lista de tratamentos obrigatórios que o plano de saúde deve oferecer. E aí uma questão que acontece muito, é muito recorrente, é que os planos de saúde, eles veem esse rol como um teto, sendo que na realidade esse rol deve ser visto como um piso. Então, os tratamentos que são oferecidos pelo rol da ANS, eles são obrigatórios, mas não são únicos. Então, esse rol não pode ser visto apenas como um rol taxativo, já que se existirem algumas situações, o paciente ele pode
receber um outro tratamento que não esteja naquele rol. É interessante com relação a esse ponto, é que os planos de saúde, eles costumam colocar uma cláusula no contrato do plano de saúde, dizendo, esse contrato é limitado aos procedimentos previstos no rol de ANS. Quase todo contrato de plano de saúde tem isso. E aí o paciente vai lá, está com um problema de câncer, por exemplo, aí tem uma radioterapia específica, que não está prevista na ANS, o plano de saúde vai lá e nega. E nesse caso, tem solução se está previsto no contrato? Tem solução exatamente por isso. Muitas vezes, por exemplo, uma radioterapia muito específica não está prevista no rol, mas o rol ele tem essa função de exemplificar os tratamentos que podem ser tidos, que podem ser utilizados, mas se o paciente tem uma indicação médica para aquele tratamento, se existe uma recomendação, por exemplo, da Conitec, que aquele tratamento ele de fato é efetivo, tem a recomendação do médico, a recomendação da Conitec, de fato aquele tratamento é respaldado cientificamente. Então, a gente, como uma assessoria jurídica, pode ir judicialmente conseguir uma liminar para que esse tratamento seja garantido ao paciente, já que o direito à vida dele é principal, né? Supera o fato de que não está no contrato esse tratamento específico. Nesse caso aí, o paciente ele é equiparado a um consumidor, né? Exato. Aplicar as regras do direito do consumidor aí, e essa cláusula vai ser reconhecida, muito provavelmente, se for preenchido esses requisitos que você falou, vai ser reconhecida e vai ser declarada como abusiva, consequentemente nula, e o plano de saúde vai ter essa obrigação de cobrir o tratamento. Exato. Mas aí é muito importante, inclusive situações como essa, programas como esse, para a gente esclarecer a população, porque tem muitos pacientes, muitos usuários do plano de saúde, que quando tem a negativa do plano de saúde, por escrito, geralmente informando que o seu contrato não prevê essa cobertura, muita gente simplesmente não corre atrás do direito. Sim. E por isso, talvez, as operadoras de saúde continuam insistindo nesse tipo de negativa. Porque eu acho que para eles é mais lucrativo Sim. negar para 90%, para 100% e só 20% ir atrás, do que autorizar para todo mundo, né? Com certeza. E é isso que a gente fala também que é muito importante. Os pacientes, eles devem ter toda essa comprovação da negativa do plano de saúde. Isso é muito importante no processo. Então, a negativa de que você foi até a sede do plano de saúde, a comprovação que você foi até o plano de saúde, a negativa mesmo por escrito, isso adicionado no processo traz um grande respaldo para que aquele tratamento seja de fato reconhecido. É verdade. Isso é um ponto que o usuário ele tem que ter muita atenção. Quanto mais bem preparado, mais bem amparado por documentos, maior a chance de ter um êxito numa ação judicial. Sim. Então, quando o paciente tem já um laudo médico, uma prescrição médica detalhada, justificando a razão desse tratamento, como, por exemplo, que ele é mais eficaz do que outro, que não teria um outro para substituir, que ele prove que está em dia com o plano de saúde. Enfim, essas situações que a Conitec tem dá o aval com relação a isso, que é um caso de medicamento. É um medicamento registrado no Brasil. Se você tem todos esses elementos, a chance de você ter um êxito numa ação como essa é grande. E isso é muito importante para o paciente, porque muitas vezes esses tratamentos são caros, né? Exatamente, são tratamentos que são muito caros e assim, em geral, quando a gente tá falando desse tipo de tratamento, a gente tá falando de tratamentos em casos muito significativos, então muitas vezes pessoas que estão com câncer, pessoas que são muitas vezes crianças, que têm uma deficiência no hormônio do crescimento, têm um tratamento negado, têm uma medicação negada, então de fato, você tendo toda essa comprovação de que existe um outro tratamento que possa ser eficaz para essa sua condição, e você tendo toda a comprovação de que o plano de saúde negou o tratamento que ele poderia oferecer, de fato faz com que o seu direito seja facilmente garantido. E é o que eu sempre costumo falar para os clientes, para documentar tudo. Por Sim. mais que o cliente ache que um documento não é necessário, não é tão relevante assim, mas que o processo faz toda a diferença. Uma foto, um vídeo, uma conversa do WhatsApp também pode fazer toda a diferença para o processo em si. E é isso que você falou, me lembrou de um contato que eu tive com a cliente ontem, se não me engano, onde ela perguntou quais eram os documentos que ela tinha que mandar. Eu falei a relação dos documentos que tinha, do caso específico. E eu disse, fora esse, me mande todas as outras documentações que você tiver relacionado a esse caso, porque o que eu entender que não é importante, eu não vou utilizar. Mas pode ter algum documento que ela acha que não é importante e que está no meio. Então, se mande tudo, por precaução, me mande tudo que a gente vai analisar para utilizar. Não é isso? Melhor pecar pelo excesso. Com certeza. Com certeza. E no meu caso, que é o de inventário, principalmente, um caso que geralmente o pessoal se confunde muito com relação ao inventário, é com relação ao regime de casamento para fins de direito de família, para divórcio e tudo mais, e fins de inventário.
Então, a pessoa pensa assim, não, eu sou casado sob o regime de separação de bens, separação convencional, onde as partes convencionam que todos os bens vão ficar para um lado e para o outro. As pessoas entendem que a partir do momento que há essa convenção de separação de bens, se um dos dois morrer, o sobrevivente não teria direito a nada. Mas não é assim. As regras de direito de família não necessariamente vão se aplicar nas regras de direito de sucessão. Nesse caso específico de separação convencional de bens, mesmo assim, se o cônjuge falecer, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro. Isso muita gente questiona, porque não era essa a intenção do cônjuge quando se casou, mas infelizmente as regras são essas. Então, mesmo casado sob o regime de separação de bens, ele vai ser herdeiro. Assim como se for casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Isso é muito importante também esclarecer. O regime de comunhão parcial de bens é aquele que todos os bens adquiridos durante o casamento ou a união estável, eles fazem parte do patrimônio comum do casal. Então, consequentemente, cada um tem direito a 50% dessa parte desse patrimônio. Só que fora isso, com relação àqueles bens particulares, que são aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, bens recebidos em doação, enfim, ou até mesmo bens recebidos em herança, são chamados bens particulares. Mesmo assim, essa pessoa, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, ele, além da meação devida, ele vai ser herdeiro com relação a esse patrimônio particular. Por exemplo, a pessoa tinha uma casa antes de casar e durante o patrimônio eles compraram outra casa. Então, eles teriam duas casas. O marido que comprou a casa, a primeira casa, ele morreu. A esposa vai ter 50% da segunda casa e vai ser herdeira com relação à primeira casa. E o detalhe, se eles não tiveram filhos, essa casa vai ser partilhada entre a esposa e os ascendentes. Se ele não deixou ascendentes, vai ficar totalmente para a esposa. Mesmo que tenha sido por doação também. Mesmo que tenha sido por doação. É uma questão de bens particulares. A herança é com relação a isso. Doutor, e nesse tipo de caso, a comunhão, a união estável, ela se iguala ao casamento? Boa observação. A gente acaba sem querer aplicar as regras do casamento para a união estável, mas já é pacificado o entendimento de que a união estável e o casamento têm os mesmos direitos. Daí porque é muito importante que você formalize sempre essa união estável. Você ou faça através de uma escritura pública ou através de uma decisão judicial reconhecendo essa união estável. Por quê? Porque ainda que, mesmo que você não tenha essa formalização, você vai receber os seus direitos, sem essa formalização, o que você poderia receber de maneira mais rápida, você pode levar anos até receber, porque se algum herdeiro rejeitar, questionar essa união estável, você vai ter a obrigação de ir para a justiça. E obter esse reconhecimento. E o processo judicial, ele acaba demorando demais. Doutor Daniel, e existe assim algum período para reconhecer um estar? Porque, por exemplo, o casamento é a certidão do casamento. A partir daquele dia eles estão casados. Mas quando é que eu posso definir que há uma união estável entre duas pessoas? No caso, a declaração da união estável ele vai dizer a partir de quando essa união estável começou. Quando é através de uma escritura pública, os dois vão no cartório judicial e dizem, olha, desde 2010 a gente tem essa união estável. Então a gente ali definiu o marco inicial. Na justiça, com a declaração das partes e as provas que forem produzidas, também vai ficar definido o marco inicial da união estável. E isso vai servir principalmente para a questão de direito hereditário, de direito de sucessão. Porque, via de regra, a união estável, o regime é de comunhão parcial. Pode também ser outro regime, agora desde que as partes convencionem. Não havendo convenção a respeito, o regime é da comunhão parcial. E aí, a data de início dessa união estável é extremamente importante exatamente para fins de sucessão. Se ela vai ser meieira, se ela vai ser herdeira, tudo vai depender disso. Diga aí, João, alguma situação referente ao direito do trabalho. Uma relação também, que eu gosto até de fazer uma comparação com o reconhecimento da união estável, é a questão do reconhecimento do vínculo de emprego. Muitas pessoas trabalham de forma informal. Trabalham sem carteira assinada, prestam serviço para algumas empresas e os empresários, querendo bolar o sistema, acabam evitando assinar a carteira de trabalho para não pagar tantos encargos trabalhistas. Então, preferem pagar diretamente ao funcionário. Mas quando esse funcionário sai da empresa ou para de prestar serviços, entra com ação para reconhecimento de vínculo de emprego. Então, os empresários acabam sendo prejudicados porque não optaram por fazer o correto e, enfim, veio o processo. E acaba que, muitas vezes, o que ele pensava que ia sair barato acaba saindo mais caro. Bem mais caro. Porque, a depender da situação, além das verbas trabalhistas, vai ter juros, correção, multa e até, em alguns casos, uma indenização por dano moral
Justamente. Além Ou de, dando material, dependendo da situação. você também vai ter FGTS, férias, 13º, vai ter todos os direitos trabalhistas que um seletista teria. E acaba sendo prejudicado. E vocês, diga lá, outra situação de direito do médico, para ver se a gente consegue esclarecer a população. Então, uma outra situação que é muito recorrente lá no escritório, que é sobre direito médico, é a questão dos danos morais, materiais, estéticos por cirurgias plásticas, pela má efetivação de cirurgias plásticas, por erros médicos ou muitas vezes por negligência médica. Então, doutor, você vai saber muito bem desse caso. Tem um caso que a gente teve lá no escritório e que é sempre muito bom todas as mulheres prestarem atenção, porque de fato a busca por cirurgias plásticas agora tem sido muito maior, muito mais alta. E tem um caso lá no escritório de uma cirurgia plástica de mama, em que a nossa cliente ela teve uma necrose na auréola do seio e por uma situação de negligência médica. Houve um erro médico? Não houve um erro médico, mas essa nossa cliente ela era enfermeira e ela informou ao médico, ela informou a equipe médica, ela informou a equipe do hospital que ela estava tendo uma inflamação maior do que a que era devida, do que a que era vista como normal. E o médico insistiu dizendo que era normal, era uma inflamação pós-cirurgia, que ela passasse uma pomada, passasse um remédio, fizesse um curativo e que logo iria sarar. E, de fato, essa nossa cliente, ela teve uma necrose, ela teve uma pequena necrose e ela ainda ficou com uma diferença entre uma mama e outra. E é uma questão que mexe muito com a autoestima de toda mulher. Então, isso é algo que é para ser muito observado. De fato, essa cliente, ela conseguiu danos morais, materiais e também danos estéticos. Mas a gente também tem que entender que esse valor financeiro não consegue suprir a dor que uma mulher tem de passar o resto da vida com uma cicatriz como essa. E com relação a esse caso, muito bem lembrado por você, é bom a gente distinguir que a obrigação de um serviço médico, quando um médico executa uma atividade médica, ele não tem a obrigação de resultado. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, eu não tenho a obrigação que aquela cirurgia vai me curar ou que eu vou sobreviver, enfim. Ele tem a obrigação de executar da melhor maneira possível, mas ele não tem a obrigação de atingir o resultado. No caso de cirurgia estética, é diferente. Ele tem a obrigação de atingir o resultado. Então, a partir do momento que o resultado esperado não é atingido, que a mama da nossa cliente tenha ficado com cicatriz, não atingiu o resultado esperado. O resultado esperado era que ela não ficasse mais bonita e não. Exato. E aí também um ponto a ser observado pelo outro lado da moeda. Então, os médicos, os hospitais, eles têm o dever de informar quais são as obrigatoriedades, o que é que vai ser prestado, o serviço que vai ser ofertado e o que vai ser gerado a partir daquele serviço. Então, por exemplo, você é um médico e você oferta um serviço, você realiza uma cirurgia plástica e no seu contrato você informa todos as diretrizes que têm que ser seguidas. Então, por exemplo, se a paciente ela é fumante, você informa que pelo menos 30 dias antes da cirurgia ela não pode fumar cigarro. Tabaco tem que ser completamente excluído. E mesmo assim, a sua paciente ela continua realizando esse hábito, até porque de fato é um vício, é algo mais difícil de sanar, mas mesmo assim você tem que ter garantido no seu contrato, assinado por ela, de que ela de fato vai abrir mão daquele vício pelo menos 30 dias antes da cirurgia. Se após a cirurgia tiver algum efeito danoso, algum resultado que não era esperado por conta dessa não pela má prestação de serviço, mas pelo não comprometimento, pela não realização da finalização desse hábito de fumar nesses 30 dias, você, como médico, você tem que ser resguardado por uma equipe jurídica para provar que a culpa não foi sua. A culpa não é sua, nem da sua equipe, nem do hospital. A culpa é, de fato, da cliente que assumiu esse dever e não cumpriu. É o chamado termo de consentimento Exato. informado, não é isso? E aí, nesse termo, por mais que possa ser um documento que se torne longo e chato para se ler e tudo mais, quanto mais informação, melhor. É indispensável, com certeza. Você não se preocupe em colocar o máximo de informações nesse documento, não, você como médico, como prestador de serviço, porque isso aí vai evitar muito problema para você. Você vai colocar quais são os efeitos possíveis dessa enfermidade. Se houver tratamentos alternativos para a doença, é importante também colocar nesse termo, para dizer que ele foi esclarecido que existiam essas outras alternativas, mas que ele optou Sim. pelo tratamento específico, enfim, das precauções, tanto antes do procedimento quanto depois do procedimento. Isso você coloca tudo num documento, não vou dizer que isso vai lhe garantir totalmente de afastar a responsabilidade, mas isso já ajuda muito se você executa o seu serviço de maneira
correta, né? Com certeza. Pois é, aí voltando para mim de novo com relação ao inventário. Outra questão que é bem comum acontecer é no meio do inventário a família decidir vender um imóvel. Só que se o inventário não está concluído, você não vai conseguir transferir a propriedade desse imóvel para ninguém, porque o imóvel vai continuar no nome do falecido. Então, você tem duas opções. A primeira é fazer o inventário e logo depois vender. A segunda é você fazer uma cessão de direitos hereditários. Mas aqui, nesse caso, alguns requisitos são essenciais sob pena de essa cessão ser considerada nula e você ter mais problemas ainda no futuro. Para a cessão de direitos hereditários ser considerada válida, você primeiro tem que obter a anuência expressa de todos os herdeiros. Se algum herdeiro faltar, ele pode no futuro questionar essa cessão. Segundo, essa cessão tem que ser através de uma escritura pública. Não adianta você fazer um contrato particular de cessão de direitos hereditários, porque ele não tem validade. Se alguém questionar, você também vai ter sérios problemas. Então, são por situações como essas que a gente está falando aqui, que muita gente que está assistindo, certamente ou conhece alguém que já passou, Sim. ou que já enfrentou diretamente, é que a assessoria jurídica ela é essencial. Muitas pessoas acham que se colocar no Google alguma informação, já vai ter a resposta, não vai precisar de um advogado. Se vai colocar no chat GPT, que vai ter a resposta, não vai precisar de um advogado. Mas eu digo sem sombra de dúvida, não é porque eu sou advogado, não. A assessoria direta de um profissional especializado, ela é essencial. Eu já tenho quase 20 anos de advocacia. Vários foram os casos em que as pessoas chegaram para mim depois de terem tentado resolver a situação diretamente. E outra coisa, perdão, se interromper. Um fato também importante é a questão de buscar um advogado especialista na área. Muitas vezes o cliente chega no escritório e não quer gastar tanto dinheiro assim. Aí vai para uma defensoria pública. Um advogado onde tem muitos processos e não tem a dedicação exclusiva para aquele caso em si. Aquele caso mais delicado. Então, acabam pecando muito por essas questões também. Não ter a disposição de escolher um advogado especialista naquela área específica. Exato, até porque é como muita gente fala lá no escritório. Nós, obviamente, temos que saber um pouco de todas as áreas, mas cada um tem a sua área específica para você saber de fato as especificidades daquela área. Então, muitas vezes, uma questão de saúde, um advogado trabalhista não vai saber o detalhe do detalhe, mas um advogado do direito da saúde tem que saber aquele detalhe. Então, de fato, tem toda razão. Quando você busca uma orientação, você tem que buscar uma orientação da melhor forma possível. Até porque muitas vezes é aquela questão de que o barato sai caro, né? E a questão da especialidade, do especialista em si, não se resume a você ter um curso de pós-graduação, uma especialização na área. Isso é essencial, é muito importante que você tenha. Mas para que você seja realmente reconhecido como um especialista na prática, você tem que ter vivenciado a prática. Você tem que ter a experiência. Porque muitas vezes o livro não vai lhe trazer situações pontuais que acontecem no dia a dia. Daí porque uma pessoa que é de uma outra área, quando vai se atrever a fazer uma determinada atividade, ele pode até conseguir, estuda e faz, mas ele pode deixar passar alguma coisa que pode representar o resultado do processo. Eu tive um caso, inclusive lá no escritório, nessa área de direito médico, que a cliente procurou a gente quando ela já tinha entrado na justiça. E o interessante aqui para você ver essa questão da experiência na área, o advogado dela simplesmente pegou uma petição do meu escritório e copiou. A petição era a mesma. Mudou os dados da parte e tal, mas a petição era exatamente idêntica. Como nosso escritório já tinha essa especialidade há algum tempo, o pessoal sabia, procurou a petição e colocou. Só que não bastava a petição se você não sabia o que é que você iria apresentar junto com essa petição. Exato. Porque você não basta colocar na petição, você tem que provar o que você está alegando. E o advogado, como não tinha experiência, simplesmente não juntou um documento essencial e a liminar foi indeferida. Essa pessoa procurou a gente lá no escritório e contratou para fazer o recurso, ou seja, já tinha pago um advogado, acabou tendo que pagar o outro, e a gente, com a experiência que tinha, entrou com recurso, reverteu e salvou o direito da cliente. Mas quase que ela teria um problema muito sério por querer achar que estaria economizando. Eu nunca entendo o gasto com um advogado como um gasto, como uma despesa. Nunca. Sempre é um investimento.
em qualquer processo que você vai ter. Qualquer gasto com um advogado é um investimento. Se você pede uma indenização, vai atrás de uma indenização por dano moral, você vai ganhar alguma coisa. O valor que o advogado vai receber é só uma parte do negócio para que você receba mais do que ele. Se você tem um concurso público, você vai contratar o advogado, você vai ter um vínculo estável para o resto da vida. Se você vai no direito médico e contrata um advogado para obter uma cirurgia que custa R$ 200 mil, você paga, sei lá, 10 para o advogado, você fez um investimento de 10 para ter uma economia de 190 E às vezes para salvar a sua vida. para salvar a vida. Isso. Trabalhista do mesmo jeito. São também duas coisas que todo mundo, querendo ou não, um dia vai precisar. É advogado e médico. Exato. Nunca se sabe quando é que vai precisar de um processo. Até mesmo num velório pode existir um processo, um assunto de inventário. Pois é. E a gente fala muito também dessa questão da advocacia preventiva, né? Que ainda é uma cultura que não é tão vista aqui no Brasil, ainda é uma cultura um pouco, não é tão inserida aqui, mas é indispensável. Você que tem uma empresa, você que é um médico, até mesmo um médico iniciante, e digo até principalmente um médico iniciante, você tem que ter uma assessoria jurídica, você tem que ter, de fato, alguém que esteja respaldando você, alguém que saiba onde você deve pisar, os caminhos que você deve seguir e realmente poder prevenir que você cometa alguns erros que podem te causar um prejuízo financeiro enorme. Então, realmente, é como você falou, você não está tendo um gasto, você está prevenindo, você está tendo, na verdade, um ganho. Pois é, você falou com relação a médico, contratar uma assessoria, quando novo. Essa assessoria vai ajudar esse médico até na construção, com outras palavras, do prontuário médico. Sim. No prontuário médico é onde o médico vai ter todas as informações do atendimento, do pré-atendimento, do pós-atendimento. E ali, quando vier qualquer ação, ele vai ter elementos de prova para garantir o direito dele. Isso. E evitar até colocar informações erradas nesse prontuário. Ou seja, até esse tipo de orientação um advogado vai dar. Isso que eles falou também é importante voltar também para as empresas, a questão do compliance trabalhista, onde muitas empresas que são de pequeno porte, mas estão em ascensão de crescimento, elas acabam evitando contratar uma assessoria jurídica para poder se especializar. Por exemplo, a empresa que está crescendo ali, mas não tem nenhum processo trabalhista ainda, mas se ela se organizar direitinho com a assessoria jurídica, ela pode estruturar a empresa para evitar processos futuros, quando tiver em crescimento. Com certeza, com certeza. Essa questão de assessoria jurídica em essencial. empresa, para fins trabalhistas, ela é essencial. Tem muita nuance no direito do trabalho que pode quebrar qualquer empresa. Pode quebrar qualquer empresa se a empresa seguir pela linha errada. Por exemplo, até voltando àquela história inicial que você falou da jornada de trabalho, uma orientação para que haja o controle regular e efetivo da jornada, correto da jornada, orientando a empresa, se quiser ter alguma economia, em utilizar o banco de horas. Enfim, as assessorias são variadas e trazem, eu só consigo ver trazer benefícios para qualquer pessoa que contrata. Também outra questão com assessoria jurídica é para muitas empresas que trabalham questão de ramo terceirização, por exemplo, empresas de ambientes, de universidades, escolas que trabalham com limpeza de banheiro também. Onde há muita circulação de pessoas, deve haver a distribuição dos EPIs. E se a empresa, por mais que ela distribua esses EPIs para os seus funcionários, se não documentar aquilo, é salubridade na hora. Pois é, e a ação de insalubridade é outra situação que pode trazer um grande prejuízo, Isso. porque ela vai pegar a prescrição máxima, no geral, 5 anos. Ou seja, uma pessoa que entra atrás de insalubridade, se obtém o direito reconhecido, se ela tem mais de 5 anos na empresa, ela vai ter direito aos 5 anos anteriores à ação e todos aqueles anos em que a ação estiver tramitando. Então, isso, se passar de mais de um funcionário, pode trazer grandes prejuízos. Eu tive um caso recente também lá no escritório, em que uma empresa, por não ter feito a devida orientação com relação a isso, antes de contratar a gente, ela teve uma condenação de mais de R$ 500 mil, porque estava pagando a insalubridade de maneira errada. Não era nem por culpa dela, porque ela não estava pagando errado porque queria, não. Ela simplesmente teve uma assessoria anterior que não era adequada. Teve também, nesse caso, que a gente precisa do engenheiro do trabalho para fazer esse laudo de insalubridade. O laudo de insalubridade que era lá existente também não estava correto. E aí resultou numa ação coletiva que trouxe esse prejuízo de mais de R$ 500 mil. A sorte é que essa empresa ela não era pequena, ela conseguiu pagar a dívida e se manter no mercado. Mas imagine isso para uma empresa pequena ou média. A empresa iria falir. Com certeza. Com certeza. E outro ponto também é que
é muito em voga nessa questão de você sempre procurar uma assessoria especializada nessa área do direito da saúde. A gente pontua muito essa questão de que é o direito médico, mas de fato é o direito da saúde. Então, muitas vezes a gente faz assessoria para dentistas, para clínicas de odontologia, e é muito importante. Nós temos muitas ações lá no escritório, porque você mexe diretamente com a saúde, com vidas, com a saúde dos pacientes. Então, você que é dentista, saiba que também é indispensável que você tenha uma assessoria jurídica. Muitos dentistas que são, por exemplo, bucomaxilos, que fazem essa questão de cirurgia na face, cirurgias muito delicadas, de fato é muito importante você ter um respaldo jurídico para qualquer coisa que aconteça, você ter como se defender, você ter uma assessoria que esteja lá para defender você da melhor forma. Aí você falou sobre essa questão de clínica odontológica, sem citar o nome, logicamente. Recentemente não, faz uns 2 ou 3 anos atrás, uma clínica contratou a gente e chegou totalmente desorganizada. Ela tinha dezenas de processos, tanto de indenização quanto em PROCON e tudo mais, exatamente por falta de organização. Chegou lá pra gente, sem falsa modéstia, a gente acabou dando uma assessoria muito boa na eles. Regularizou totalmente essa empresa, acabou que hoje ela está sem processos novos, está tranquilo, mas o contrato que a gente preparou para essa empresa, eu acho que tinha 12 laudos, eu acho. Sim. 10 ou 12 laudos. Lá a gente botou todas as informações que o paciente deveria ter para o tratamento, porque muitas das ações que entraram contra essa empresa, as ações cíveis, era alegando que teria havido algum erro no tratamento, quando na realidade eram questões normais, inerentes ao próprio tratamento, que como eles não tinham, como a clínica não tinha isso por escrito, dizendo que prestou esse esclarecimento para o paciente, acabou que muitos deles entraram no PROCON e na Justiça Comum. Alguns conseguiram êxito, outros não. Mas isso tudo pela falta desse contrato assinado. Exato. A partir do momento que a gente fez esse contrato, melhorou tudo. E nessa mesma clínica, o outro ponto, como eu também falei, o outro lado da moeda, não apenas os processos partidos dos pacientes a gente conseguiu regularizar, mas também existiam muitas questões da ausência de pagamento dos pacientes. Então, a clínica estava com um débito muito grande em relação à falta de pagamento e muitas vezes quando a gente entrava em contato, só por falar que éramos advogados, que era assessoria jurídica, a gente já conseguia resolver essa questão desses débitos sem ter sem ter que entrar na justiça, sem ter um trabalho maior com isso. Então, mais uma vez, é muito importante que clínicas de odontologia, de fisioterapia, de fato, médicos, procurem essa assessoria, porque muitas vezes é algo que é deixado de lado, mas é muito indispensável. Nesse caso também em específico, essa clínica tem várias histórias, né? Mas nesse caso também em específico, eu acho que teve mais de 100 ações. Mais de 300. Foram mais de 300 ações para recuperar crédito que eles estavam dando já como perdidos. Exato. Em quase todos eles a gente conseguiu realmente recuperar. E a clínica estava deixando o dinheiro voar por desorganização. Exato, era um dinheiro que estava na mão de outras pessoas e como não existia nenhum tipo de assessoria jurídica, era só de fato as atendentes da clínica ligando, falando, olha, você está com débito aqui, por favor, venha pagar. Os clientes, os pacientes, eles realmente deixavam para lá. Quando nós fizemos todo o apanhado, a gente entrou em contato com todos os clientes, a gente falou quais eram os valores, a gente sabia mais ou menos qual era o início do tratamento, qual tinha sido o tratamento que tinha sido efetuado, a gente conseguiu realizar acordos também, e aí, de fato, a gente conseguiu resolver mais de 300 processos de débito que essa clínica tinha. E às vezes até uma conversa um pouco mais séria, sem questões de ameaça, mas mais sério, informando sobre a existência de uma possibilidade de um processo judicial, comunicando ao cliente, ou comunicando a outra parte, acaba que a pessoa decide retornar à empresa para realizar o pagamento. Até mesmo porque, na maioria das vezes, quando tem um processo judicial, essa pessoa que está devendo, dificilmente ela vai conseguir se livrar dessa dívida. Sim. Uma hora ou outra vão bloquear uma conta dela, vão bloquear um bem, um carro, uma casa. Sim. E aí, quando tem toda a incidência de juros, correção, honorários que vão ser cobrados nessa ação, o que era X vira 2X facilmente. É aquele efeito bola de neve. Exatamente. Então é isso. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente já conversou. Por hoje. Teve um bom papo por hoje, né? Numa próxima vez a gente tenta aprofundar um pouquinho mais, também para não cansar vocês. Mas a gente garante aqui que a gente vai ter uma frequência maior para sempre que possível trazer informações pontuais, casos específicos, para deixar você sempre antenado e com a devida consciência sobre o seu direito.
termine aí, fale aí suas considerações finais para essa nossa. As minhas considerações é que, de fato, vocês prestem sempre muita atenção nos seus direitos e vocês prestem atenção aqui também no nosso podcast, em tudo que a gente vai estar trazendo para vocês, porque muitas pessoas têm essa visão de que a advocacia é chata, que é algo maçante, mas muito pelo contrário, a gente vai estar aqui para mostrar para vocês que, de fato, a advocacia não é chata, a advocacia é muito importante, tá no meu dia a dia, no dia a dia de João, de Dr. Daniel, tá no dia a dia de vocês, e a gente vai chegar aqui com uma maior frequência, mostrando para vocês como a advocacia está presente no dia a dia de cada um e como vocês podem ver essas situações com outros olhos. E você, João, diga lá. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que você tem a certeza que precisa ter conhecimento de tudo que foi conversado aqui hoje.